Oi, Olá, tudo bem, Carol? tudo, boa noite. Tudo bom? Boa noite. E aí, mais um papo sistêmico hoje, então, Adriana. Mais um papo sistêmico. Agora eu tô tentando ver, eu acho que a minha imagem tá meio escura, né? Ou não? Para mim tá um pouco. Pois é, não sei o que que aconteceu. Tá, mas agora eu acho que ajeita aqui. Eu não sei se é por causa da luz natural, mas enfim. Acho que não vai nos atrapalhar. Pois é, hoje a gente vai nesse nosso papo sistêmico, hoje mais descontraído, né? Trazendo alguns assuntos importantes para a gente, para o nosso dia a dia, né, Adriana, sobre o feminino, a energia masculina e feminina, né? E Exato. também vamos abordar um tema está sendo um pouco polêmico, trazer uma visão sistêmica sobre aquela brincadeira do Facebook, né? Exato. Que está fazendo, eu não sei se vocês conhecem, mas ela traz Oi, uma Lu. colocação de duas pessoas, né, Adriana? A mãe, Isso. que seria a fábrica, e o filho ou a filha, que seria o produto, né? Então, nós vamos trazer um pouquinho de uma abordagem sistêmica sobre isso. E trazer alguns outros exemplos de coisas que têm acontecido nesse mesmo sentido, né? Exato. Falar um pouquinho Eu tô... sobre isso. Essas coisas que acontecem, né, Carol, em forma de brincadeira, elas sempre acabam mostrando muito da realidade, né? Então é legal a gente comentar porque é um assunto bem atual, né? Isso, e aí já a gente já trabalha com aquilo que é palpável, que é do nosso dia a dia e que Exato, nos dá essa oportunidade de fazer essa reflexão, né? exato, é importante porque aí a gente sai da teoria e vem para a prática, né? Isso aí. Por isso também que é legal quando as pessoas trazem assuntos, exemplos, consultas, dúvidas, né? Porque a gente consegue trazer um pouco mais para a realidade das pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. Oi, Carol. Oi, Lu. Bem-vindas, meninas. Peguem um aviãozinho, compartilhem aí com outras pessoas, que hoje vai estar bem interessante. A gente vai fazer algumas reflexões para fazer vocês pensar aí. A gente quer saber também a opinião de vocês, né, Carol? A gente vai falar a nossa visão aí com base no que a gente das constelações, mas é muito rica essa troca, né? De ouvir a opinião de vocês e o que, que vocês acham sobre o que for falado aqui hoje também. Então E dá o nosso tempo papo aí. vai ser. Por isso mesmo que o nome é papo, né, Adriana? Que é Exato. justamente para a gente trocar essa ideia. Oi, Pamela. Então já comecem, já aqueçam os dedinhos aí para participar aqui conosco. Eu já peguei meu mate, olha, Adriana, a minha Ah, cuia. eu tô morrendo da inveja da tua cuia, Caroline. Carolina, Tu, Carolina tu, Fontoura, estou morrendo da inveja dessa tua cuia aí. A minha cuia não tem. pois é, eu ganhei de presente, mas olha que interessante. Claro, para vocês vai parecer virado, né? Mas aqui, ó, a árvore da vida, né? E tudo que tá na nossa vida. E sabe, Adriana, que tô acompanhando uma série que tá no Prime, que Uhum. é This Is Us. Conhece? Conheço, ela é ela é bem para quem quer entender sistêmica, tem bastante reflexão interessante ali, né, Carol? E a história é muito legal também, né? Isso, o interessante da série é que assim, não se fala em constelações, nem isso, mas os casos que são abordados ali nos trazem a essa reflexão, né, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre adoção, sobre filiação. Então é muito legal para quem puder assistir, vale a pena. É bem emocionante, também divertido. Vale a pena assistir para ter essa reflexão. É aquilo que a gente fala sempre, né? Depois que a gente começa a estudar sistêmica, né, a gente olha absolutamente tudo com outros olhos, né, Carol? A gente não consegue mais olhar da mesma forma as mesmas questões. É como se fosse um óculos,
colorido, né? Ou parece que a gente colocou olhos novos, né? Essa sensação que eu tenho. Então a gente consegue ampliar muito a consciência, a forma de olhar a vida, né? E foi justamente isso que me chamou a atenção quando a gente estava comentando sobre a live, né, Carol? Deu coincidência, assim, nos últimos dias caiu várias postagens no meu feed ali do Facebook, essa postagem da fábrica e o produto, fábrica e o produto. E aí, depois que a gente entende as constelações, a gente não consegue mais olhar para algumas coisas do mesmo jeito. É impossível, né, Carol? Uhum. A gente muda muito, né? E essa postagem aí da fábrica e do produto, o que que me chamava muito a atenção, assim? Sempre as mulheres com os seus filhos, né? Então elas são a fábrica e os filhos são os produtos. Claro que é uma brincadeira, né? Lógico que. Ah, chimarrando. As crianças, é a Semana Farroupilha, né? É verdade, até tinha me esquecido disso. Eu tô tão Viu? fora da É. gauchice que. E aí, essa postagem, por que ela me chamou a atenção, Carol? Porque, claro, ali são pessoas conhecidas, né? E aí, algumas a gente via claramente que a gente conhece, assim, são do nosso dia a dia. Então, algumas pessoas que a gente sabe que estão separadas e tudo mais, ou que não estão mais juntos do companheiro, e outras casadas, inclusive às vezes com bebês pequenos, e postando a foto da fábrica e o produto com a exclusão do pai, né? Com a exclusão do masculino. E isso me chamou muito a atenção. O que, que a Camila tá? Que ela colocou aqui, Adriana, que é bem interessante até para a gente começar. Que o mais interessante que eu acho nesse conhecimento é o fato de passarmos a não julgar, passamos a entender o porquê dos problemas, o motivo de determinadas atitudes. E realmente, quando a gente tem uma visão sistêmica, quando a gente passa a pensar dessa forma, nós, toda vez que vem um julgamento, até mesmo nesse caso, né, Adriana, que está falando sobre a postagem no Facebook. O nosso olhar não é de julgamento, é um olhar de oportunidade de tratar sobre o assunto. Né? Não é que a gente esteja julgando as mães que estão falando, que estão fazendo isso. Nós entendemos a situação dessas pessoas que, né, que daqui a pouco o pai não participa da criação. No Dia dos Pais a gente fez um comentário sobre isso, não sei se você lembra, Adriana, que nós Sim. falamos sobre a questão de que muitas mães acabam mencionando muito que os pais não participam. Então, quando se faz isso, na visão sistêmica, tem uma consequência, certo? Agora segue, por favor, que eu te interrompi. Sim. E toda vez que a gente percebe, assim, eu diria assim que hoje, na sociedade em que a gente vive, existe assim, eu não sei exatamente, eu nunca pesquisei a fundo para saber números, né, Carol? Mas eu acredito que a grande maioria das famílias, elas giram muito em torno da figura da mãe, né? Isso a gente acompanha assim é só a gente olhar ao redor que a gente percebe assim a força da figura feminina nas famílias e o enfraquecimento da figura masculina, né? E isso aí gera muitas consequências, né? Prejudiciais tanto aos filhos, como ao casal, como à sociedade de maneira geral. É, toda vez que a gente exclui a figura masculina de alguma maneira, a figura do pai, seja as esposas que às vezes criticam os maridos por algum motivo, ou se sentem sozinhas, ou se sentem abandonadas aí na criação dos filhos, ou seja os filhos às vezes que se sentem também um pouco abandonadas e começam a criticar e a julgar os seus pais, qualquer dessas atitudes enfraquece muito a figura masculina da nossa sociedade de maneira geral. Estou falando de maneira bem ampla, tá, Carol e pessoal? E isso tudo gera assim, muitas consequências aí prejudiciais e nefastas, eu diria, para as famílias e para a sociedade, né? A função paterna, né? A função pai dentro de um sistema familiar é de extrema importância. E nessa postagem, o que me chamava muita atenção? Como assim a fábrica é só uma mulher?
mas para fazer um filho não é preciso não é preciso os dois, independente das circunstâncias, assim, é sempre preciso duas pessoas, né? Um homem e uma mulher para gerar os bebês. E cadê os pais aí, né, Carol? Então, isso me chamou muita atenção e a gente vê na prática o tanto de problema que isso gera, né? Tu, como advogada, tenho certeza que tu vê de perto aí quantos casos, né, Carol, na parte de família aí, os prejuízos que isso gera para os filhos, né? A falta dessa figura masculina das famílias, né? Esse fortalecimento da figura paterna, da função paterna, né? Muitas vezes, né, quer dizer, inevitável a gente não analisar em casos que a gente vê aí na mídia, de pessoas que são presas, daí tu vai analisar a pessoa, tem a exclusão do pai biológico de alguma forma. Porque o que é exclusão, né, pessoal? A exclusão, ela é algo que a gente não aceita, que nós chamamos nas constelações de colocar no coração. Então, quando a gente não coloca, a gente não dá um lugar no coração para esse pai, aceitando ele do jeito que ele é, nós deixamos um vazio no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no nosso DNA. E nós deixamos de receber toda a força que veio lá na concepção. Porque na concepção, o pai e a mãe dão tudo que eles têm para dar. Então, todo o resto que é dado é um plus, né? Então, alimentação, claro que tudo isso é importante, né? Eu quero dizer assim, que o pai e a mãe, eles dão tudo o que eles podem pra gente lá naquele momento da concepção, onde o espermatozoide e o óvulo se unem e com uma força tremenda, a força da vida, eles criam uma nova vida. E com essa nova vida, nessa nova vida tem 100% do pai e 100% da mãe. Então a pessoa tem 50% de cada um, mas dentro desse 50% tem 100% de cada um. Então o pai e a mãe dão tudo que eles podem ali. Quando um filho exige do pai ou da mãe algo que a mais do que eles podem dar, isso também é uma forma de exclusão, porque o pertencimento e a hierarquia, né, eles um pouco se confundem. Não sei se tu entende assim também, Adriana. Eu entendo, eu vejo muito essa sobreposição do pertencimento e da hierarquia, que são uma das duas das leis do amor de Bert Hellinger. Então, quando existe alguma desordem nesse sentido, há uma exclusão. E quando um pai, e aí entra outra questão, né, que é a alienação parental, que também é uma forma de exclusão. Alienação parental é quando um dos genitores fala muito mal de um pai ou de um dos pais, né? Do pai ou da mãe, tentando evitar ou afastar o filho desse genitor. E isso é uma exclusão também. Então, tem várias formas de exclusão, que aí nós chegamos a esse ponto, que aí é uma coisa mais palpável, que é a foto, em que a mãe se intitula como fábrica, ou o pai se intitula como fábrica, né? E o filho o produto. Não lembrando que para aquele filho existir, ele precisou da força vital do pai e da mãe, né, dos dois juntos. E por pior que possa parecer para o pai ou para a mãe, ou até mesmo para o filho, aquele pai, considerando naqueles casos que existe abuso, por exemplo, né, Adriana? Então, nesse caso, por exemplo, o pai ou a mãe, aparentemente, aos olhos dos nossos valores da sociedade, aquele pai ou aquela mãe que são agressivos não são bons pais e, portanto, deveriam ser excluídos, certo? Exato. Só que com a visão sistêmica a gente entende que não é essa a questão, que não é porque aquele pai ou aquela mãe tem algum problema, alguma coisa que seja ruim, que tu vai esquecer que tu recebeu aquela vida daquele ser. E que só por causa daquelas duas pessoas é que tu é quem tu é. Porque se tivesse outro pai, seria outra pessoa. E aqui, aproveitando o gancho, Carol, algo que a gente percebe cada vez mais na nossa sociedade é o enfraquecimento da figura paterna, mesmo quando o casal é casado e estão os dois dentro de casa. E assim,
só para o pessoal entender, nessa postagem mesmo, assim, inúmeros casais ali que a gente conhece, que sabe que estão juntos, colocaram só as mulheres fizeram a postagem, né? E esquecendo de botar a foto do marido, né? Junto com o pai da criança. E assim, o que que a gente vê, né? Então, é isso só para o pessoal entender, percebam assim que é um movimento social, a gente vive esse contexto social muito forte, sem perceber. Mesmo quando o casal está junto, existe muito isso, assim, esse fortalecimento aí da figura da mãe, em detrimento da figura do pai. E o que que isso acontece na prática, né? Para o pessoal entender, né, Carol? Existe a função materna e a função paterna. A função materna acolhe, nutre, coloca no colo o bebê. E a função paterna impõe limites, impõe regra, apresenta o filho para o mundo lá fora, apresenta o novo, o diferente. E aí, com isso, a gente vê cada vez mais uma geração sem limites, filhos que não respeitam hierarquia nenhuma, às vezes vão trabalhar lá nos primeiros empregos, não respeitam chefe, não respeitam leis, quando estão dirigindo, não respeitam regras de trânsito. Eu não sei se vocês conseguem, assim, eu não sei se eu estou conseguindo expressar o tamanho disso tudo. Né? Então, por falta de uma função pai que impõe limites, que impõe regra, que é firme, tem que ter uma dose de firmeza e de rigidez na educação dos filhos, porque senão os filhos se criam sem limites, né, Carol? Tu mesma que Sim, o teu filhote, coisa mais linda, né? Por mais não é preciso de vez em quando colocar ordem nele, colocar uma regra. Então, todos os dias. é isso que a gente percebe nas famílias, assim, os filhos muito, porque se deixar só a função materna. Que linda essa reflexão. Gosto muito do incentivo pai e mãe. É uma relação saudável. Incentivar os filhos a amar o pai e a mãe é fundamental. Exatamente, Pamela. E como por isso que é importante a gente falar sobre isso e começar a pensar mais sobre isso. Porque às vezes a gente não está percebendo que está fazendo isso, excluindo a autoridade do pai. Outra queixa que a gente percebe muito, né, Carol, até às vezes chega muito para mim, assim, nas constelações e tudo mais. Ai, mas eu não posso contar com meu marido, ele não educa, ele não participa da educação do filho. Só que às vezes a mãe, ela tem que permitir que esse pai chegue no filho e compreender que ele faz um papel complementar na educação. O pai nunca tem que educar o filho da mesma maneira que a mãe. O pai complementa a educação, né, Carol? Exatamente. Eu acho que muitas vezes as mães acabam querendo acabam afastando, né, o pai porque querem uma atitude igual a delas. Então, quando a gente. E aí já vamos, daqui a pouco a gente já vai entrar na questão da energia feminina e masculina, mas antes disso, só para vocês entenderem, a mulher ela faz determinadas coisas de determinada forma, já porque é da essência feminina. E o homem faz determinada coisa de determinada forma porque é da essência masculina. E quando a gente vai estudar as constelações e vai ver por que o pai manda para a vida, eu gosto muito de usar um exemplo que eu acho que reflete bem isso que a gente falou. Por exemplo, se eu vou levar meu filho na pracinha e eu estou essencialmente na minha energia feminina, tá? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou bastante para a energia masculina. Mas digamos assim, ó, eu estou na minha energia feminina e eu levo o meu filho para pracinha. Na energia feminina, eu vou ficar todo o tempo cuidando para que ele não caia. Eu não vou deixar ele fazer muita coisa, eu não vou deixar ele botar a mão na terra, eu não vou deixar ele botar a mão porque pode ter xixi de cachorro, porque pode ter isso ou aquilo. O pai, quando está na energia masculina, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar ao redor de uma maneira mais ampla e vai pensar assim, onde é que tem um perigo para o meu filho? Ah, tem um perigo ali naquele escorregador que tá meio mal, não tá bem preso no chão, tá com algum problema. E o pai vai permitir que o filho faça tudo o que ele puder para ele ir para a vida.
para ele ter Exato. coragem, para ele enfrentar, né? A mãe vai ficar protegendo, o pai vai só identificar possíveis riscos, prever esses riscos e só vai atuar no momento em que o filho estiver realmente em risco. E aí, por isso que tem essa explicação de que o pai manda para a vida e a mãe nutre, acolhe e protege. E por isso que tem que ter o equilíbrio dos dois. E aí, Exato. Adriana, eu quero puxar uma questão já até para tu falar um pouco para nós, que é os casos em que, por exemplo, fertilização in vitro, né? Que não existe o pai, existe o pai, mas não existe o pai conhecido. Pais que faleceram, ou mãe que faleceu, e um deles cria sozinho. Que outras situações? Ou o pai não faleceu, ou a mãe não faleceu, mas abandonou de alguma maneira, né? Como que Uhum. esse pai que está sozinho, que atua sozinho, vai conseguir passar para o filho ou para a filha essa energia do pai e da mãe, segundo as constelações familiares? Nesses casos, né, Carol, é importante que se diga assim, ó, que cada um de nós, a gente tem dentro da gente as duas energias e a gente sabe fazer uso das duas energias. As mulheres têm na essência a energia feminina, né? A gente descansa na nossa energia feminina e quando a gente precisa, a gente faz uso da masculina. E ao contrário. Os homens também têm, a essência deles é a masculina e quando eles precisam, eles fazem uso da energia feminina. E quando o casal está separado e aquela mãe está sozinha, ou às vezes o pai está sozinho na condução, na criação desse filho, o que é importante, né, Carol? Incentivar, por exemplo, vamos falar mais para as mulheres, né? Que eu acho que é a grande maioria que fica aí, às vezes, sozinha na criação dos filhos. E essas mulheres elas têm que incentivar para essa criança, para esse filho, a figura do pai. Tem várias formas de conectar a criança com a figura do pai. Só que, por exemplo, assim, olha, meu filho, isso aí tu lembra o teu pai quando tu faz isso, olha, o teu pai ficaria orgulhoso de ver tu fazendo isso, olha como tu te parece com teu pai, incentivar que essa criança procure referenciais masculinos dentro da família, às vezes um tio, às vezes um avô, mas figuras masculinas fortes e saudáveis que ensinem para essas crianças a diferença entre o pai e a mãe, né? Porque também a gente vê muitos homens aí afastados do seu masculino saudável e fazendo junto com a mãe a função materna. Então, às vezes, é muita mãe dentro de casa, é muita proteção, é muito aconchego. E aí a gente olha para a nossa geração, assim, são adolescentes adultos, né, inseguros, com medo de ir para a rua, sem iniciativa para trabalhar. E aí a gente começa a perceber a origem disso, né? Pessoas aí sem limite, que desrespeitam leis, que às vezes se envolvem em coisas aí que caminhos tortos. O que é isso, né? É falta vou usar uma metáfora aqui, né, para explicar assim, é falta de um bom puxão de orelha e de uma chinela havaiana quando a gente era pequena, isso tinha, né, Carol? Então, essa função paterna de também impor um limite aí, né? Olha, filho, isso é certo, isso é errado. Esse incentivo, né, de fazer os filhos perceberem que existem escolhas e consequências daquelas escolhas. Então, isso é muito do universo da função paterna. E é importante quando essas mães estão sozinhas aí na condução dos filhos, também conectar os filhos, por exemplo, os meninos, conectar com esportes em grupo, coisas que coloquem eles em contatos, né, com outros meninos e com outras referências paternas. Às vezes o judô, coisas assim, figuras de autoridade no universo masculino para as crianças começarem a entender que existe limite, que existe sim um mundo lá fora, né, com os obstáculos e tudo mais, porque se depender das mamães urso, o que que elas fazem? Elas protegem os filhos e tornam os filhos inseguros. Isso tudo é algo bem inconsciente, né, Carol? Voltamos a falar, a gente está aqui para fazer reflexões com vocês, a gente não está aqui para julgar certo e errado, a gente só quer passar um pouco para vocês essa visão sistêmica, né? E que faz todo sentido quando a gente começa, depois que a gente estuda a sistêmica, a gente de fato, né?
percebe tudo de forma diferente, Carol. Não sei se... Sim, e só complementando assim a tua fala nesse sentido, quando, por exemplo, nos casos de adoção, né, ou nos casos em que realmente não se conhece, não tem mesmo como conhecer o pai, que é da fertilização, né, in vitro, por exemplo, ensinar os filhos a honrar a memória, honrar a existência. Então é assim, ó, quando a gente tem, por exemplo, um filho adotivo, né? Ou quando tem um filho advindo da fertilização in vitro, é ensinar esse filho a ter gratidão por este pai, por estes pais, no caso da adoção. Então, existem uns exercícios que se faz com relação a, nesses casos, assim, em que os pais adotivos ou a mãe da fertilização olha para esse pai, olha para os pais biológicos e faz uma reverência a eles. Por quê? Porque por causa deles, essas pessoas estão tendo a oportunidade de ter um filho, né? Que segundo as constelações, quando a gente recebe a vida dos nossos pais, dentro daquela ideia do equilíbrio de troca, que é a terceira lei de Bert Hellinger, onde essa lei diz, né, que tem que ter um equilíbrio entre o dar e o tomar. Ou seja, se eu dou X, eu tenho que receber X nesse relacionamento, não necessariamente igual, mas em mesmo peso, que tem o mesmo significado. Então, quando se fala em devolver aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, existe uma exceção nessa lei, que é justamente essa, dos filhos para os pais. Nesse caso, entre filhos e pais, não existe esse retorno dos filhos para os pais, só existe dos pais para os filhos. E como que os filhos... né? Eu gosto de usar que ele é o rio descendo a montanha, é uma força que empurra para frente, impulsiona para a vida, né, para o futuro. Isso. E como que os filhos retribuem a vida? Dando a vida. Então, quando se tem filhos, a gente está retribuindo a vida que a gente recebeu. E não significa, pessoal, então, para quem é novo aqui na live, que eu tô vendo que tem muitos nomes novos aqui, para quem é novo, não significa que porque eu recebi a vida, eu tenho que obrigatoriamente ter filhos. Não, não é isso. O que é a vida? É algo muito grande, né? Muito importante, muito muito amor. Agora eu falo isso e me arrepio todo, então deve ter muito sentido, né, Adriana? Então a vida é uma coisa assim, ó, que é de muito amor. Quando a gente não quer ter filhos, quando a gente não pode ter filhos, nós podemos retribuir para o universo. Então, para a sociedade, para a comunidade, né? Então, quando a gente não tem filhos, a gente faz algo de muito bom pela vida por termos recebido a vida. E esse exercício de gratidão, não sei se contigo, se tu pensa dessa forma, Adriana, mas eu percebo que esse exercício de gratidão é algo que traz muita paz. Para mim, traz muita paz. Porque quando a gente é grato, a gente... E aí, hoje a gente sabe por quê. Porque quando eu sou grato, eu me sinto plena. E aí eu tenho paz. E assim, ó, além disso tudo que tu fala da plenitude, é algo assim que a gente consegue materializar na nossa vida, porque a gente percebe que a nossa vida flui de uma forma diferente. Parece que a gente consegue entrar no fluxo da vida, é muito incrível, assim, depois que a gente entende isso, né? Porque quando a gente fala, é diferente do começar a sentir, né, Carol? Quando a gente consegue internalizar isso de uma forma eficiente, digamos, que de fato faz sentido, faz sentir, que não é racional, né? Porque a gente é muito racional, então tem que fazer sentir. E quando isso entra na gente, assim, sentidamente, como eu inventei um termo novo aqui. Aí a gente inventa uma palavra nova aqui, agora que eu vi, sentidamente. Não dei bola. E isso aí nos coloca num fluxo, assim, as coisas entram em harmonia, a nossa vida financeira flui, é incrível a força disso, né, Carol? E só fazer
um ganchinho bem curto ali, Carol, quando tu falou das adoções e das fertilizações, só lembrando que isso nunca se torne um segredo de família, né, Carol? Que isso nunca se torne um segredo de família. Papais e mamães que passaram por essa experiência, assim, ou que isso é muito cuidado, tenham muito cuidado de nunca transformar isso num segredo, entender isso como algo natural. Ok, não tivemos filhos pelas vias normais, fizemos uma fertilização ou adotamos uma criança e tá tudo bem. Entender isso de uma forma natural e não fazer segredos disso, né? Porque isso também traz muitas consequências para aqueles filhos. Olha a Lu falando ali da gratidão. Gratidão é um sentimento nobre. Quando a pessoa começa a agradecer, ela se afasta das mágoas e ressentimentos. É bem por aí mesmo. Quem tem mágoas e ressentimentos acaba trazendo energias negativas para o corpo, né? Para a mente, para o corpo, para o espírito. E aí muitas pessoas que têm mágoas e ressentimentos acabam tendo doenças, né? Exatamente. Isso tudo é a energia para, né, Carol? E, Carol, eu não sei se agora vamos entrar. Eu gosto muito de falar dessa parte aí das energias, né, para o pessoal entender um pouco mais, assim, Deixa eu só, das. deixa eu só falar só a última coisinha sobre essa questão da exclusão, daí a gente já pode entrar para nós nessa Tá. parte, que é uma coisa interessante que eu me lembrei de trazer. Esses dias eu li que teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Hum, Adriana, em sim. que o tribunal entendeu que o filho poderia retirar o nome do pai da certidão de nascimento e do RG, porque o pai era ausente, tá? Então, Uhum. basicamente seria isso. E aquilo me chamou muita atenção, assim como chamou para ti essa questão do Facebook, né? Da brincadeira. Porque Tem o que, que coisa que é acontece? amor, né? Exato. E o que acontece? O nosso direito, ele hoje está indo para um caminho de sistêmico, né? Advocacia sistêmica, pensamento sistêmico, porque o direito ele é sistêmico. O direito é uma ciência humana e as constelações são uma ciência também humana, que trata de relacionamentos e tudo mais. Então, para Uhum. ser natural, isso tudo tem que ser respeitado. Quando o Tribunal de Justiça de São Paulo veio e disse que a pessoa podia retirar o nome da certidão, o Judiciário de São Paulo foi justamente contra tudo isso que a gente está, toda essa evolução que vem tendo. Por quê? Porque reafirmou, incentivou a exclusão do pai. E aí, que eu quero dizer, só para a gente finalizar essa parte, não quer dizer que a gente tem que conviver com esse pai, que a gente tem que amar esse pai. Não significa isso. Mas a gente tem que honrar a existência dessa pessoa que foi responsável pelo dom da vida. Quando a gente faz essa exclusão, a gente fica sem uma parte importante da nossa vida, como a gente já falou. E aí, quando um tribunal vem e diz que pode fazer isso, que deve fazer isso, essa pessoa tem ainda endossado pela justiça uma exclusão Exato. paterna, nesse caso paterna, né? E em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já fez um caminho completamente contrário. Ele já aceitou recentemente a inclusão de mais de uma mãe, por exemplo, ou no caso de transgênero, né? Colocou como a mãe a transgênero na certidão. Por quê? E aí nós vamos, eu acho que vem muito bem a calhar, ou vem bem no caminho do que a gente está falando de energia feminina e masculina, que tu vai entrar agora. Que não Sim. importa o gênero, não importa o Não. gênero não importa o gênero dos teus pais, não importa se é homossexual, se é entre dois pais ou se é transgênero, não é isso que importa. O que importa é a gente receber essa força que vem do masculino e do feminino. E que eu vou passar a bola para ti, Adriana, porque tu tem muito mais, como é que você fala muito mais tempo sobre isso, eu acho que tu tem muito mais a dar do que eu nesse aspecto.
Esse assunto eu sempre gostei muito, eu sempre pesquisei muito sobre isso, e eu sempre fui muito curiosa, assim, eu percebia que tinha alguma coisa errada, né, Carol? Eu sou eterna buscadora, assim, eu acho que desde sempre, né? E aí, quando a gente começa a avançar nos estudos, a gente começa a entender, né? O porquê que chegamos nos dias de hoje com esse feminino, né, tão forte, com uma força tão masculina e intensa, né? E só que antes de eu começar, eu quero ressaltar o que tu já vinha colocando, Carol, para nós, é assim, existem, vamos falar de energia feminina e masculina, e não de homens e mulheres. Porque cada um de nós tem dentro de nós as duas energias. Então, não importa se o casal é heterossexual ou homossexual, não é isso. Vamos falar das energias, né? Então, energia é algo assim claro, eu sou uma mulher, sou heterossexual, né? Então, o que que acontece comigo, né? Falar de mim, então, para ficar bem claro. Eu tenho a maior parte de minha. Para mim é muito natural eu usar a minha energia feminina. Eu descanso na minha energia feminina. A energia feminina flui. Por horas eu preciso acessar a energia masculina. E é assim com todas as pessoas. Cada um de nós tem as duas energias dentro de si. As características da feminina quais são? A intuição, a leveza, a doçura, o nutrir, o acolher. Não é à toa que a gente fala que a mulher é a alma da casa, é a alma da família, e de fato somos, porque a gente tem essa força dentro de nós, e isso é muito natural, né, Carol? E a energia masculina já tem uma força mais de proteção, de execução, do agir, do fazer, então é algo mais agressivo. Volto a Uhum. dizer, nós temos, por exemplo, eu uso muito mais a minha energia feminina no dia a dia, mas quando eu preciso, por exemplo, no trabalho, em várias situações eu tenho que fazer uso da minha energia masculina, sim, né, para me relacionar com o mundo lá fora, principalmente no ambiente de trabalho, enfim. E os homens, naturalmente, né, eles usariam, em tese, mais a energia masculina deles e eles fazem uso também da energia feminina quando preciso for. E uma complementa a outra, Carol. Aqui que eu acho que é o grande segredo, né? Jamais essa coisa da exclusão. Então a gente tem que parar com essa coisa de excluir. Ah, vamos excluir. Ah, porque eu sou a mulher. Eu vejo muitas mulheres falarem assim: ah, porque eu sou o homem da casa, eu que faço tudo, eu que resolvo tudo. E às vezes falam disso até com certo orgulho, né? Eu faço tudo, eu sou tudo, eu uso todas as minhas energias juntas ali. Claro que a gente não fala assim, né? Mas é muito comum a gente falar assim: ah, eu sou o homem da casa. Muitas mulheres falam isso, né? Resolvo tudo, tudo é comigo. O que que acontece, né? Dentro de casa, isso enfraquece muito a relação do casal, Carol. Uhum. Para um casal existir em harmonia, tem que haver esse complemento, né? E isso é importante também para passar para os filhos. Os filhos precisam ter esses referenciais saudáveis da energia feminina e da energia masculina. E sempre nesse sentido de complementar uma a outra e nunca de excluir. Então, a energia da mulher não é mais importante que a energia masculina. E a energia masculina não é mais importante que a feminina, elas se complementam e uma jamais exclui a outra. Quando acontecem esses movimentos de exclusão, os problemas são inevitáveis, porque a gente não fica duro, fica pesado, fica um padrão doentio quando a gente exclui essas energias, né, dentro de casa. Então, a importância dessa harmonia. Sim, e com aquelas pessoas que não têm relacionamento, tu pode me corrigir se eu estiver errada, Adriana, mas eu entendo mais ou menos assim pelo que eu já estudei e pensei, né? Uhum. Quando as pessoas não têm um relacionamento, se essa mulher ou esse homem vive muito numa só energia, ele não consegue ter outra pessoa, né? Afasta. E isso tem uma dificuldade de convivência, né? E aí, e por isso a importância. E aqui, voltando a repetir, ficou redundante, né? Mas repetindo a ideia de que a gente já falou lá no início, eu vi que teve pessoas novas entrando. Aqui a gente não está falando de homem nem de mulher, assim, especificamente,
Nós nem falando aqui que homem, que mulher tem que lavar louça, homem tem que, sei Ah, lá. não, não. Não é isso, entendeu, gente? É mais a essência feminina. Por exemplo, a mulher é sensitiva, certo? Certo. Né? Ela é da Muito. sensação. Mas não quer dizer que um homem não tenha, Exato. né? Então, a mulher, ela tem mais essa questão da intuição, mas pode ter homens que têm muito aflorada a questão da intuição. E não quer Uhum. dizer que esse homem seja feminino, ou que seja homossexual, não é isso. O que a gente está dizendo é que essas energias, elas se complementam. E quando a gente levanta uma bandeira de... E aí eu vou trazer um assunto polêmico, né, que é a questão do feminismo, Ah, porque sim. eu, né, Adriana, vou confessar que até 2 anos atrás eu levantava a bandeira do feminismo. Ai, Se eu mas eu já tivesse, levantei também. Quando eu não sabia, eu levantei também. se eu tivesse que comprar uma bandeira de time, seria do feminismo, né? E É. hoje eu entendo que não é que o feminismo não seja importante e não tenha sido importante. Todos os Foi, movimentos né? sociais, os movimentos sociais, no meu entender, foram e são importantes. Só que o que acontece quando a gente levanta uma bandeira de eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente radicaliza e aí a gente exclui também. E dentro da visão sistêmica, a exclusão é sempre ruim. No momento que tu levanta uma bandeira dessas, ou uma bandeira machista, ou uma bandeira feminista, né? A gente está excluindo o outro. E a gente está Exato. julgando o outro. E aí, por isso, hoje eu tenho um posicionamento diferente. Quando não é que eu não respeite, que eu não defenda o feminismo. Sim, defendo direitos iguais na sociedade civil, né? Porque isso na sociedade civil ainda se faz necessário, se fez muito mais. Mulher não votava, todas essas coisas, né? Não. Mas quando a gente faz isso, quando a gente coloca na nossa cabeça que eu tenho que ser uma, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho que ser a mulher forte, eu tenho que ser a mulher que não chora, eu tenho que ser a mulher que dirige longas distâncias e não dou a direção para outra pessoa, entende? Porque eu tenho que mostrar que eu sou forte, Uhum. eu excluo o masculino e a minha vida fica muito mais pesada. Exato. E nesse movimento, bem como tu falou, Carol, foram movimentos extremamente importantes, né? Porque a história ela acontece e os movimentos eles fazem parte, e são importantes, sim. O grande equívoco, né? E foi necessário, né, Carol? A gente talvez se não fosse por isso a gente não teria toda essa liberdade que a gente tem hoje, nós mulheres, né? Então vamos aí reverenciar e sermos gratas Bom, a todas elas, né? Eu reverencio muito isso, né? Mas hoje, com essa consciência, a gente precisa entender que a gente não precisa querer ser iguais aos homens. A gente precisa sermos boas no que fazemos e vamos complementar as atividades junto com eles. E eles precisam de nós e nós precisamos deles. Então, essas exclusões, elas são extremamente negativas, né? E isso, geram e aí... Hum? lembrando que a questão do feminismo inicialmente era por busca de direitos iguais, então direitos a voto, mas não significa que eu preciso me transformar em homem para votar, não. É o direito de uma mulher com essência feminina ou com o seu jeito, não importa se for essência feminina ou daqui a pouco ela tem uma essência um pouco mais masculina, não importa. É direitos iguais. Então não é eu quero ser igual ao homem. Tem gente que faz um comentário assim: ah, tu quer tanto ser igual ao homem, então carrega saco de cimento. Descarrega um É, caminhão de saco de cimento. não é por aí. E Uhum. assim, aqui sobre esse assunto, né, Carol, o que que é? Agora tu falando me veio à mente aqui, eu tenho uma recomendação para fazer para vocês sobre homens e mulheres. Tem um documentário bem interessante na Netflix, que é Netflix explica por que mulheres ganham menos que os homens. E eu assisti esse documentário e vou confessar que nas minhas pesquisas, né, eu recebi a indicação e fui assistir o documentário. E assim, ó, vocês
o documentário explica por que que mulheres ainda tem algumas mulheres que ainda ganham menos que os homens. E aí, qual foi a conclusão do documentário? Mulheres ainda ganham um pouco menos que os homens porque elas a grande diferença não são homens e mulheres, são mulheres que têm filhos e mulheres que não têm filhos. Então, no documentário, eles concluíram que mulheres que não têm filhos, elas conseguem ganhar a mesma coisa que os homens, e mulheres com filhos optam por não ter tantas responsabilidades dentro das corporações porque querem se dedicar à família. Olha que interessante, eu não sabia disso, né? Que esse porque às vezes a gente fica só escutando, né? Ah, porque mulher ainda é desvalorizada, porque mulheres ainda ganham menos que os homens. E nesse documentário eles fizeram pesquisa, se eu não me engano, durante mais de 10 anos, e as conclusões foram nesse sentido, de que as mulheres que ainda ganham menos que os homens são porque elas próprias optam por se dedicar mais à família e não trabalharem tanto. Então, logicamente, elas ganham um pouco menos, mas elas estão felizes e realizadas, porque foi uma opção delas se dedicarem aos filhos, né? Não sei se tu já conhecia esse documentário, Carol, senão vale a pena. Eu não vi esse episódio aí que tu tá falando, mas eu já vi outros sobre a mente, alguma coisa assim. Mas sabe que, aproveitando, aproveitando essa ideia de análise, né, de seriados e tal, naquela série This Is Us que eu falei, que tem no Prime, Aham. mostra agora, justamente numa parte que eu tava vendo agora nos últimos episódios, um homem que era um executivo, que ganhava muito bem, começou a se sentir tão estressado por justamente estar longe da família, estar longe dos filhos, que ele optou, e aí vem justamente nessa mesma ideia que tá falando, ele optou por sair do trabalho dele para ele ter menos responsabilidades e poder ficar mais com a família. E isso, gente, tem que ser. A gente não está aqui defendendo essa ideia de mulher abrir mão da sua carreira ou homem abrir mão da sua carreira, mas a gente está aqui no sentido de respeitar as coisas, respeitar as pessoas, né? As escolhas. E a gente hoje vive numa sociedade em que parece que tudo se impõe, né? Se impõe que a mulher seja isso, se impõe que o homem seja de determinada forma e não se respeita aquilo que a pessoa quer. A pessoa pode. Acho que travou para mim, Adriana. A pessoa pode querer ter menos, ganhar menos, mas ter mais tempo com os filhos. Ou o homem também, né? Claro. E aqui pegando o gancho também, essas polaridades que acontecem hoje, Carol, também é muito falta da função paterna, né? Essa coisa as ideias, assim, as pessoas estão perdendo a habilidade de debater e de conversar umas com as outras e de trocarem ideia, porque a função paterna também é responsável por ensinar os filhos a se relacionarem com o diferente. E o que que é o diferente? Eu pensar que o A existe e a Carol pensar que o B, e a gente consiga conversar sem se agredir, né, Carol? Então, Isso. a função paterna ela é tão importante até nisso, né? Educar essa geração tão polarizada que briga por tanto e brigam, ah, tu não é mais minha amiga porque tu gosta do B, Carol, e o B eu não admito, então acabou tudo entre nós. Então, isso é tão agressivo assim, quando a gente começa a entender sistemicamente, a gente percebe como a sociedade está carente dessa força masculina, da função paterna, da energia masculina equilibrada, que é aquela energia saudável que impõe limites, que resolve as coisas, mas que sabe conviver com o diferente. Isso. Por isso é tão interessante o pensamento sistêmico é tão interessante de modo geral, e é por isso que a gente traz nas lives e sempre que a gente pode falar sobre isso, porque nós percebemos, até pelo estudo, pelas leituras de Bert Hellinger, que esse é o objetivo, é a gente trocar ideias para que a gente evolua. E o conflito, agora eu me lembrei do conflito, né? Uma coisa puxa a outra. Bert Hellinger fala muito sobre isso, sobre a questão do conflito. Que o conflito, ele não é necessariamente ruim. O conflito, ele faz crescer.
desde que a gente entenda que eu não tô no mundo sozinho. Quer dizer, digamos, eu e tu, né, Adriana, tem um pensamento, tu tem outro. Aí eu começo a falar, tu não me ouve, depois tu fala, não te ouço. Quer dizer, que chance a gente teve de evoluir? Nenhuma. Quando a Porque gente. toda e eu aprender contigo, digo, ah, a Carol tá tendo uma sacada que eu nunca tive, olha que interessante. Vou pensar sobre isso que a Carol tá falando. Esse é o segredo da gente evoluir, né? Só pensar já é um passo. Só que as pessoas não se ouvem mais. Já parou para pensar? Eu, quando estava tava numa empresa, eu parei muito para pensar nisso, sobre a questão de ouvir. Porque Uhum. muitas vezes a gente está tão atarefado, está tão cheio de trabalho, que a gente não quer ouvir o nosso cliente, a gente não quer ouvir um amigo. A gente acha que não pode ouvir aquela pessoa. E quando a gente faz isso, a gente se desconecta do humano, se desconecta da oportunidade que a gente está tendo de crescer. Porque quando eu convivo com alguém, se eu, numa conversa contigo, Adriana, eu vou levar um pouquinho de ti quando eu for embora e eu vou deixar um pouquinho contigo. Se eu Aham. não ouço, se eu não faço essa conexão, eu perco essa oportunidade. E olha só que ironia. Eu tô Uhum. correndo porque eu não quero perder tempo. No momento que eu não ouço alguém, eu estou botando meu tempo no lixo. Estou botando meu tempo Exato. completamente. E aí, então, a gente perde de evoluir, de crescer, e é para isso que a gente está aqui nessa vida. Claro que cada pessoa tem a sua vontade, tem gente que quer acumular dinheiro, quer acumular bens, né? Quer viajar. Isso não é errado, não é isso que a gente está falando. Não é ser a pessoa assim, não vou mais ganhar dinheiro, não vou mais trabalhar. Muito pelo contrário, dinheiro é energia, né? A gente sabe disso. Sim. Mas é viver de uma maneira equilibrada. Lembrar que a gente tem que se conectar com as pessoas. Nessa época Uhum. mesmo em que todo mundo ficou muito isolado, quanto fez falta essa conexão? Quanto faz Exato. falta, né? Conexão com a família. Então, são momentos que a gente teve para está tendo para refletir sobre isso, sobre todas Exatamente. essas questões. E principalmente, né, Carol, afastar essa ideia de exclusão, que a gente vem num contexto aí, numa sociedade de muita exclusão, e fazerem o pensamento sistêmico, assim, de perceber a importância dessa inclusão dos dois, né, do pai, da mãe, da energia feminina, da masculina, essa complementariedade, a gente está muito excludente, né, tudo é o meu jeito, eu excluo a figura do outro. É isso aí que eu acho muito. Eu acho que as nossas lives e quando a gente conversa sobre isso, eu tenho esse desejo assim de provocar esse tipo de reflexão em vocês, de parar com essas exclusões e começar a perceber de uma forma diferente. E entender que o grande segredo de ser feliz, de harmonia, de relacionamento saudável, de família saudável, equilibrada, de criar filhos de uma forma equilibrada, é essa complementariedade. A mãe é importante, o pai é igualmente importante, então não excluam as figuras masculinas da vida de vocês, não tirem a autoridade deles, não, às vezes as mulheres têm essa coisa, né, Carol? Também por um contexto histórico, a gente vem aí de uma geração de mulheres muito fortes que tiveram que se virar muito sozinhas, sim, e hoje a gente é fruto de uma geração assim, mas quanto mais a gente tiver consciência disso, a gente consegue a amenizar um pouco isso e começar a virar essa página para uma página de mais harmonia, de mais complementariedade, de mais valorização das figuras masculinas da nossa sociedade de maneira geral, né, Carol? Seja a figura do pai, essa força do homem está faltando na nossa sociedade, sim. Que nem falávamos lá no começo da live, isso aí tá tudo muito ligado, né? Essa falta de limites, falta de naturalidade de conviver com o diferente, essa falta de habilidade que as pessoas têm de debater umas com as outras. Isso tudo, quando a gente analisa pelo viés das constelações, é falta de função paterna. Uhum. Então, nesse Nos sentido, relacionamentos também, né? Que agora me ocorreu.
quando um casal começa a ter alguns problemas de relacionamento relacionados ao toque, né, ao sexo, esse tipo de coisa, muitas vezes pode ser porque não existe essa complementação, né, essa Exato. complementariedade, Às né, em vezes que trocou a energia também, né, Carol? As mulheres estão muito masculinas e os homens se assustam com isso também. e uma outra questão também que me veio aqui, quando o homem entra muito na energia feminina, ou seja, ele apaga muito a sua própria energia masculina, para a mulher ele passa a ser como se fosse um filho. Ah, é essa questão perfeita. Nem falamos sobre isso. Isso aí rende uma live inteira, né? Homens, Sim, filhinhos homens que se tornam filhos das mulheres. Acabou o casamento. exato. Aí esse casamento vai se tornar um peso para todo mundo, porque o homem vai ficar ali como filho, né? A mulher vai ter um filho adulto que ela não quer ter, e aí o relacionamento acaba. Acabou. Isso. Então, por que é tão interessante esse assunto da energia masculina e feminina? Para a gente aprender a respeitar, nos respeitar. Não é Uhum. querer dizer que eu sou o exemplo de pessoa que não tenho nem nada de dona de casa, nada, nada. Assim, é uma coisa que. E nunca vou ser isso, sabe? Eu nunca vou ser essa. E nem mãe. Eu nem sou a mãezona protetora, sabe? Eu sou uma mãe Uhum. muito mais. Por isso que eu digo, eu sempre comento que eu atuo muito na minha energia masculina. Então, Sim. quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber, não, Carolina, dá uma diminuída. Vamos curtir, vou surfar nessa onda feminina, vou surfar Uhum. nesse momento de aceitar, de sentir, né? De aproveitar algumas coisas que, bem como tu falou, quando a gente se sente, como tu disse, à vontade, não, confortável. Então, Confortável. Fica muito isso confortável. Então, eu vou largar um pouco dessa rédea, né? E esse mesmo pensamento, ele vale também para empresas, por exemplo, empresas que atuam muito numa energia, essas empresas podem não progredir, porque daqui a pouco elas não estão tendo equilíbrio. Então, não é homem e mulher, é uma empresa, entende? Que é uma coisa, né? Não é um objeto, mas, enfim, é algo que não é humano se não Mas tiver as também duas as energias. duas energias, tudo precisa das duas, né, Carol? E esse exemplo empresarial maravilhoso, então, para vocês entenderem a amplitude disso que a gente fala, né? Dentro da empresa, Exatamente. maravilhoso o teu exemplo. Se predominar uma das energias, não vai andar a empresa. Algum problema vai aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Isso. Numa próxima live a gente pode trazer aqui a questão, né, também do sucesso aí, trazer alguma coisa nesse sentido também, porque hoje o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Ai, acabou, passou tão rápido. Gente, queria agradecer muito vocês. Obrigada, Carol, também. Que bom que pudemos estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto. E muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu agradeço também que tu continuou, né, aqui com a nossa parceria, Adriano, aqui com a Ouse, de trazer todos esses teus conhecimentos para agregar aqui para o pessoal. Quero também lembrar que a partir da semana que vem, eu acho, a gente vai começar a trazer algumas, como eu vou dizer, um visual diferente, assim, um jeito diferente do papo sistêmico. E também vamos começar a trazer entrevistas, trazer convidados para trabalhar vários assuntos, por exemplo, feminismo, mulher, enfim. Então, podem Várias também coisas. colocar aí sobre o que vocês querem ouvir. Lembrando, a Adriana, por exemplo, ela é advogada, é coach, é consteladora. Ih, Adriana, tá tudo, né? Eu sou multitarefas. Multitarefas. Então, interajam conosco, tragam assuntos que a gente vai tentar trazer aqui para as nossas lives de segunda-feira, tá certo? Nos acompanha aqui na Ouse, acompanha a Adriana também no perfil dela e até a semana que vem. Muito obrigada, Adriana. Beijo grande, pessoal. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchauzinho.